Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para trazer uma notícia sobre o Israel Adesanya, campeão peso médio do UFC, que provocou o Jon Jones, e também vou falar sobre o documentário da Cris Cyborg que eu assisti e eu vou trazer aqui algumas coisas que eu vi lá, que eu achei legal, enfim, vou dar minha opinião sobre esse documentário que eu acabei assistindo. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso, eu queria avisar vocês que eu estou postando vídeos lá no meu canal secundário, que é o Vini Diretaço, aquele canal que aparece no final desse vídeo aqui. Então aparece lá, você pode clicar, pode se inscrever lá e assistir os vídeos. E lá, basicamente, eu estou fazendo alguns vídeos de react a nocautes, a cenas, enfim, a muitas coisas aí relacionadas ao mundo da luta. Então, eu estou fazendo por lá esse tipo de vídeo. Se você quiser assistir, confere lá no canal secundário. E se inscreve por lá, lógico que também facilita, né? Então, bora lá, começando pela notícia do Israel Adesanya. Ele esqueceu um pouco, né, aquela trégua que ele tinha dado depois que o Jon Jones acabou sendo preso mais uma vez, né? Então, ele ficou quieto ali, não provocou, não tirou sarro, não, enfim, não falou nada sobre aquilo. Só que passou um tempo agora e ele foi lá dar uma cutucada, né? Eu acho que a quarentena tá um pouco monótona, então ele foi ali buscar um pouco de distração e ele acabou postando a frase: "Ei, frouxo, ainda está aí?", fazendo ali uma pequena provocação, né? Aquela alfinetadinha de leve no Jon Jones, lembrando que essa foi uma frase que já foi dita pelo próprio Jon Jones, né? Só que contra ali o Daniel Cormier. Então, dessa vez quem usou foi ali o Adesanya e o Jon Jones pegou ar, né, que a gente fala, né, pegou realmente ali, ficou bravo com a situação e já chegou e respondeu logo com uma foto do Adesanya nocauteado, né, quando ele foi nocauteado lá na competição de kickbox, quando ele foi nocauteado pelo brasileiro, né, Alex Poatan, e aí ele postou a foto, só que ele não postou só a foto, né, dele nocauteado, ainda colocou ali uma legenda, né, e ele escreveu o seguinte: "Gastando todo esse oxigênio bom, alguém acorda", eu ia falar alguém concorda, "alguém acorda esse frouxo e mude seu absorvente". Então, Jon Jones já respondeu com os dois pés no peito, né? Então, realmente foi uma provocação. Muita gente acha pesado, enfim, aí entra aquela questão de o que é, o que pode, o que não pode. Eu não tô a fim de entrar nessa discussão, porque isso aí é muito chato. Mas, enfim, o Jon Jones provavelmente se arrependeu, porque ele acabou apagando depois, ou achou que passou do limite, enfim, não sei. Mas ele acabou apagando a postagem, só que não antes do Adesanya salvar, né, a imagem. Então ele tirou um print e acabou repostando, óbvio, já que o Jon Jones apagou, o Adesanya não ia deixar esquecer, e acabou ali repostando a mensagem e escrevendo, claro, uma resposta dele na legenda. E ele escreveu o seguinte: "Ele fez um post e deletou", e fez um trocadilho ali com o nome do Jon Jones, né? "Fui nocauteado uma vez e nunca cometi esse erro de novo. Quantas vezes você foi preso? Quantas vezes caiu no doping? Quantas vezes teve seu cinturão tirado de você? Alguém responda isso. Você nunca aprende". Então, tá aí a tréplica, né, a resposta aí do Adesanya. Então, é aquela coisa, né? O Adesanya chegou ali e deu uma cutucadinha de leve, só um, pô, você tá aí e tal, não sei o quê. O Jon Jones já chegou com os dois pés no peito, botou a foto ali do Adesanya nocauteado, fez a provocação, né? Só que ele acabou apagando. Aí o Adesanya aproveitou que ele apagou, claro, e respondeu tudo isso, né? Então, dizendo que ele só errou uma vez, enquanto o Jon Jones erra e erra e erra e erra e não para de errar. Tudo bem que uma coisa é um erro ali na luta, que foi quando o Adesanya foi nocauteado, e outra coisa é o erro de ser preso, de, enfim, fazer tudo que o Jon Jones faz, né? Mas essas foram as provocações. O Adesanya foi rápido, salvou a postagem ali do Jon Jones e não deixou com que ela fosse esquecida. Então, o Jon Jones deve ter apagado, porque provavelmente na cabeça dele foi meio pesada a parte do absorvente, talvez, que muitas pessoas poderiam encarar como machismo ou alguma coisa assim. Inclusive, foi até a referência que o Combate fez ali, né? Escreveu na notícia: "Talvez pelo teor machista da mensagem, Jon Jones apagou sua mensagem", tal. Enfim, não sei, não quero também entrar nessa discussão se é machismo ou não. Enfim, pra mim é uma provocação, o cara respondeu e pronto, né? Esse mimimi agora também pra qualquer coisa enche o saco. Eu sei que foi uma provocação, a Adesanya respondeu, todo mundo se provocou, enfim, eles que se resolvam depois se um dia eles forem lutar um contra o outro, né? E vamos agora para a notícia, na verdade notícia não, vamos agora para o meu relato aqui sobre o documentário da Cris Cyborg, que está lá no site UFC Docs, né? Eu assisti, se eu não me engano, é o segundo episódio da terceira temporada, é o primeiro que eu assisti, na verdade, não assisti nenhum outro ainda, tem muitos para assistir, então eu acabei assistindo durante a madrugada e anotei aqui alguns pontos, né, do que foi falado lá e do que eu achei. Então, eu acho que é legal trazer esse resumo. Quem já assistiu esse documentário pode, claro, né, comparar com a minha opinião, enfim, a saber, né, enfim, quem não assistiu também pode entender o que rolou lá. O que interessa é que eu quero passar aqui a experiência, a minha, né, experiência assistindo esse documentário. Então, basicamente, para quem não sabe, né, é um documentário ali de 54 minutos, mais ou menos, então conta, claro, a história da Cris Cyborg, nesse caso, né, tem vários ali, tem do Shogun, tem do Verdun, tem do Rafael dos Anjos, tem da Jéssica Andrade, da Claudinha Gadelha, enfim, tem um monte que, se vocês quiserem, né, eu posso assistir e também trazer aqui, basicamente, o que eles falaram e qual
a minha opinião, né? Então, olhando aqui mais ou menos as coisas que eu anotei, porque eu assisti de madrugada e era pra eu não esquecer também, né? Porque senão eu não ia lembrar de tudo. Mas, basicamente, a primeira coisa que eu notei, o documentário foi gravado antes da Cris Borg enfrentar a Amanda Nunes. Então, isso é um pouco engraçado de assistir agora, né? Porque, no caso, como eu só assisti, como eu disse, nessa madrugada, já foi a luta contra a Amanda Nunes. Durante o documentário, eu acho que nem estava marcada essa luta. Então, a Cris, no documentário, ainda estava muito com aquela aura de invencibilidade, etc. E muitos comentários de que seria difícil ela perder o cinturão e tal. Então, é engraçado a gente assistir isso depois que já aconteceu. É claro que é impossível você prever o futuro, então ninguém ali saberia dizer se a Cris ia perder ou não, se a Cris ia ter luta casada com a Amanda Nunes ou não. Enfim, nem tô entrando nesse mérito, é óbvio. E também o documentário vai abordar a Cris como o papel principal e vai enaltecer ela, afinal de contas é um documentário da vida dela. Então eu também não tô criticando isso, eu só tô trazendo esse fato aqui de que o documentário foi feito antes da luta da Amanda. Então, só isso. E é aquela coisa, né, que é engraçado a gente ver como a gente realmente tem uma opinião e depois acontece um fato que às vezes pode ser bem diferente. Eu mesmo achava que a Cris era a favorita, vale lembrar, né? Eu coloquei a Cris como favorita contra a Amanda e também me surpreendi. Então, essa é a primeira observação, né? O documentário foi gravado antes do duelo dela com a Amanda. É uma coisa que eu percebi engraçada, então é isso que eu quero deixar bem claro aqui antes de reclamarem, né? Eu tô anotando aqui observações que eu achei interessante ou engraçado de anotar aqui, tá, gente? Então eu não sou especialista em cinema, em documentário, enfim, é só a minha visão como um fã consumindo um produto que eu gosto, né? O que eu anotei aqui que eu percebi é que o pai e a mãe da Cris Borg, eles têm voz grave, né? Os dois, então muita gente fala, né, e acredita a voz grave da Cris Borg necessariamente a muitos esteroides anabolizantes e que não sei o que, enfim, coisa do tipo. E eu não acho necessariamente que é isso, porque se vocês verem o pai dela falando e a mãe dela, mesmo a mãe dela tem a voz muito grave, né? Então talvez não seja, né, por conta de esteroides anabolizantes. Eu não tenho como afirmar também, né? Não estou colocando minha mão no fogo e dizendo não é por causa disso ou é por causa disso. É simplesmente um fato que eu percebi assistindo o documentário. O pai e a mãe dela têm a voz realmente bem grave. Não sei se é por causa de cigarro também, e também pouco interessa, né? Mas é só um ponto que eu percebi quando eu assisti. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eles também mostraram no documentário, né, foi que a segunda luta de MMA profissional da Cris, eu percebi, e eles falaram bastante sobre isso, e a própria Cris falou, ela não tinha muita técnica ali na segunda luta de MMA profissional dela, né? Então, assim, realmente tinha alguns socos, algumas coisas que ela fazia ali que era nítido, que ela não tinha muita técnica, mas o que a gente percebia, o que era interessante, que foi bastante abordado no documentário, é que naquela luta, naquela ocasião, né, naquele tempo ali, ela tinha muita garra. Então, assim, isso é uma coisa que dá pra perceber durante todas as lutas que mostram ali no documentário, os trechos e tal, porque não mostram as lutas inteiras, óbvio, mas dá pra perceber que a Cris, desde o início, desde quando não tinha técnica alguma, desde a primeira e a segunda luta com um profissional, ela já tinha uma raça absurda e uma agressividade que acho que é única. Poucas têm esse nível de agressividade que ela tem. Ela realmente entra ali pra matar. Então, é uma coisa que ajudou muito ela, né? Uma característica que ajudou muito ela. Custou caro em algumas ocasiões, na verdade em poucas, né? Como contra a Amanda Nunes, por exemplo, e tal. Custou, mas realmente foi isso que levou ela aonde ela levou. Então, por isso que é compreensível quando ela fala que esse é o meu jeito, eu vou continuar lutando assim, etc. Porque realmente, se você assistir desde o início da carreira dela, foi assim que ela fez tudo, né? Todas as lutas dela praticamente. Um outro ponto bastante interessante que eu anotei aqui e observando, assistindo essas lutas do início e as lutas ali na sequência, é a evolução absurda que ela teve, né? Ela realmente nas primeiras lutas, como eu disse, parecia não ter muita técnica, dava uns socos meio estranhos e tal, enfim, parecia realmente bem, bem crua, só que a evolução a cada luta dela é algo assustador. Então ela realmente não tinha muita habilidade no começo, mas poucas lutas depois ela já estava praticamente perfeita, assim, ela melhorou muito, então é assustadora a evolução dela em cada luta, realmente ela virou uma monstra, né, assim, tem muito lutador que a gente vê que por 5, 10 anos o cara parece que tem sempre o mesmo nível, alguns evoluem um pouco, outros evoluem muito, Rafael dos Anjos pra mim é um cara que evoluiu demais, e a Cris Borg também, acho que é um dos nomes que eu mais percebi evolução. Se você assiste a primeira, segunda, terceira, quarta luta dela e assiste ali as lutas mais pra frente, as mais recentes, é realmente um abismo,
né? Como o treinamento fez dela aí realmente uma lenda do esporte, né? Outras coisas que eu anotei aqui também foi o comentário dela sobre o doping, né? Ela teve ali uma fase onde ela acabou caindo, né, falhando no exame de doping, ficou um bom tempo ali sem lutar. Ela falou brevemente sobre isso, foi rapidamente abordado isso no documentário, mas ela disse, né, quando falou sobre esse assunto, que foi nesse momento que ela abriu os olhos para algumas amizades ali que ela tinha, então que ela percebeu que muitas pessoas não eram realmente amigos e etc. E isso é natural, principalmente quando você passa por algum problema, muitas pessoas que em teoria são seus amigos acabam te deixando de lado, né? Então, realmente serviu, no caso dela, para ela amadurecer, foi isso que ela trouxe aí de mensagem no documentário. Um outro ponto de dificuldade também que ela relatou, além dessa questão do doping, foi quando ela se separou do marido dela, que inclusive é quem tinha, né, o apelido de Cyborg, etc. E ela disse que chegou a morar no carro, né, só com o cachorro, então ficou ela e o cachorro ali morando no carro por um tempo. Ela disse que foi um momento muito difícil, chegou a pensar inclusive de dar o cachorro, que chama Fedor, né, inclusive. Eu falei inclusive 2 vezes. Então ela passou por momentos bem difíceis, né? Mesmo já tendo ali a carreira e etc. Então, nem tudo são flores, né? Realmente ela precisou se mudar e etc. Mas no final das contas teve um final feliz. Ela não deu o cachorro, encontrou uma casa para morar e ficou com o cachorro e etc. Então, realmente é um capítulo que a gente vê, né? Que mesmo a Cris Cyborg, tudo bem, não estava no UFC ainda e etc. Mas mesmo assim passa por dificuldades, né? Não é fácil para ninguém, né? Mais uma coisa aqui também interessante que mostrou ali, que abordou no documentário, foi o treino que ela fez com o Tito Ortiz. Se eu não me engano, tem esse trecho no YouTube, né, do treino que ela fez ali de luta agarrada com o Tito Ortiz. O Tito Ortiz tenta dar um triângulo nela e ela aplica um batistaca no Tito Ortiz, que é um cara muito pesado, né? Isso mostra como a Cris Cyborg é forte, né? Ela levanta, tudo bem, não é um super batistaca, ela não fez também pra machucar, era um treino e tal, mas ela acabou fazendo e foi ali que o Tito Ortiz abriu o olho e se espantou com a força física dela, inclusive na hora elogiou ali bastante a força física dela e 2 anos depois, mais ou menos, ele chamou, né, convidou ela para trabalhar junto com ela, enfim, ficou ali realmente trabalhando com ela, ali meio que na assessoria, né, sendo empresário dela e etc. Então, realmente foi um treino que rendeu alguns frutos ali para a Cris Cyborg, né? Uma outra coisa aqui também interessante foi que o UFC acabou levando a Ronda Rousey, que já estava ali no Strikeforce e tal, só que não tinha a mesma categoria de peso que a Cyborg e tal, acabou levando a Ronda para o UFC e fazendo a estreia dela ali, ela como campeã, enfim, inaugurou o MMA feminino com a Ronda Rousey e não com a Cyborg, mas foi justamente no período que a Cris estava suspensa pelo doping, então não foi nem que o UFC pegou a Ronda. Tudo bem, comercialmente ela poderia ser melhor, enfim, tem esses argumentos, mas também no momento que eles quiseram ali fazer essa inauguração foi justamente quando a Cyborg estava fora, então aproveitaram a Cyborg fora por conta do doping, a Ronda Rousey era a menina que estava chegando, bombando e tal, e enfim, tinha todo um comércio atrás dela, porque é americana, enfim, tem aquele perfil para atriz, que acabou depois sendo, enfim, chamam ela de rostinho bonito, etc, então vários atributos que podem ter feito diferença pro UFC contratar ela, mas posteriormente a gente sabe que a Cris Cyborg acabou indo para lá de qualquer forma, não enfrentou ela por conta da categoria de peso, mas enfim, a Cyborg acabou chegando no UFC só mais tarde, né? Um outro ponto interessante aqui que eu anotei foi uma das adversárias, né, o documentário mostra isso, uma das adversárias da Cyborg, foi a segunda adversária da Cyborg lá no Invicta, que é a Marloes Coenen, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas enfim, é ela falando ali, né, um trecho dela falando que a Cris Cyborg foi a atleta que mais bateu forte nela, né? Ela disse que nunca sentiu golpes tão fortes na vida dela, então isso é pra gente ter noção. A gente, claro, assistindo a gente percebe que a Cris Cyborg bate forte, né? Mas para uma atleta chegar e realmente falar que nunca apanhou de alguém com tanta força, tanta potência na vida, realmente mostra como a Cris Cyborg realmente é um absurdo, né? É uma lutadora monstruosa, né? Lembrando também que essa luta contra essa lutadora que eu acabei de falar, né? Que falou da Cris Cyborg, etc., foi a luta onde a Cris Cyborg conquistou o cinturão peso-pena do Invicta, então era uma disputa por cinturão, não é qualquer atleta que pegaram ali, e ela disse que nunca apanhou tão forte, não, era simplesmente a atleta que estava disputando o cinturão ali, peso-pena, né, contra a Cris Cyborg, peso-pena, cinturão do Invicta, no caso, que eu já falei, mas estou só repetindo. E vamos aí para a próxima observação que eu anotei aqui, que também é uma coisa que mostra ali no documentário, é a amizade da Cris Cyborg com a Gabi Garcia, né, a Gabi Garcia, quem não acompanha o Instagram da Cyborg não deve saber, mas quem acompanha vê o tempo todo, elas geralmente treinam
juntas, dançam juntas, enfim, tem vários momentos delas ali juntas, o que é bastante interessante. A Gabi Garcia é do jiu-jitsu, né? Aquela atleta que é bem grande, né? É mais alta que a Cyborg, é muito musculosa, muito forte. E a Cyborg acabou falando que acha que a Gabi Garcia às vezes pega leve com ela e tal, né? Porque se você vê o tamanho da Gabi Garcia e olhar pra Cyborg, mesmo a gente sabendo que a Cyborg é forte, a gente fica com a impressão de que a Gabi Garcia pode quebrar a Cyborg no meio, porque ela é muito alta e muito musculosa, é muito forte e é do jiu-jitsu, e enfim, e eu não preciso nem ficar apresentando aqui a Gabi Garcia, todo mundo deve conhecer, né? Mas enfim, a Gabi Garcia acaba respondendo a Cyborg, dizendo que não, que quando elas treinam juntas ali, que a Gabi Garcia dá a vida dela e tal, enfim, acaba até brincando ali, as duas dando risada e etc. Então, é um momento de descontração das duas, né? Mostrou também nesse documentário a estreia da Cris Cyborg no UFC, que foi lá em Curitiba, então tava lotado, foi quando ela nocauteou a Leslie Smith, uma luta bastante interessante, então ela já chegou ali lutando em casa e mostrando que realmente ela tinha qualidade para bater de frente com qualquer uma, então não interessava qual evento ela tava, qual adversária, que realmente ela conseguia atropelar. Então mesmo na estreia, que muitos sentem ali o peso, né, o maior evento do mundo e tal, Cyborg entrou ali com a torcida e tudo, toda a pressão, e mesmo assim nem se deu conta, passou o carro, né? Outro ponto que é abordado também no documentário é a disputa de cinturão da categoria peso-pena do UFC, que não foi com a Cris Cyborg. A Cris Cyborg estava doente justamente por conta das perdas de peso que ela vinha fazendo para atuar, então colocaram a disputa de cinturão entre a Randami e a Holly Holm. A Cyborg estava presencialmente assistindo e tudo, enfim, quem venceu foi a Randami, então ela virou a primeira campeã peso-pena do UFC, mas depois correu da Cyborg de tudo que é jeito, disse que a Cyborg era dopada, que não ia lutar, e o UFC precisou tirar o cinturão dela, né? E logo depois ali a gente viu a Cris Cyborg voltando e fazendo uma luta contra a Tonya Evinger, que foi quando a Cyborg conseguiu ali conquistar o cinturão peso-pena. E aí logo na primeira defesa, também mostra isso no documentário, ela faz a primeira defesa contra a Holly Holm, que foi a única luta de 5 rounds da carreira da Cyborg até hoje, onde ela realmente fez uma luta cadenciada, lutou muito bem, venceu bem ali a luta, só que realmente foi uma luta que durou todos os rounds, né? Durou os 5 rounds, a Cris Cyborg sangrou, né? Uma coisa difícil a gente ver, então realmente foi um duelo onde a Cris Cyborg, claro, teve algumas dificuldades se a gente comparar com a maioria das lutas dela, onde ela acaba atropelando, né? Mas a Holly Holm realmente é uma atleta muito dura e tem essa qualidade para entregar uma luta dessa, então foi uma luta muito boa, também acabou abordando essa luta. Bom, então esses foram os principais pontos que eu quis trazer aqui para esse documentário, principais pontos na minha visão, né? Trouxe aqui o que eles falaram, qual a minha opinião, o que eu achei, gostei bastante, né, do documentário, fechando aqui, né, a minha opinião, então eu gostei bastante do documentário, muito bem feito, tem vários outros, então se vocês quiserem que eu assista a algum outro aqui e traga meus comentários, o que eles abordaram, etc, enfim, faça uma revisão dessa na minha visão, como eu fiz esse da Cyborg, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo para eu saber. E claro, tem vários, então se vocês já tiverem algum específico, também pode comentar aí. Se quiserem que eu veja o do Shogun, o do Rafael dos Anjos, do Demian Maia, do Verdun, da Jéssica Andrade, da Claudinha, do Borrachinha, enfim, tem um monte de nome aqui, do Marreta que eu posso trazer. Então, comenta aí embaixo, eu não assisti nenhum desses outros, então se vocês quiserem, eu assisto e faço a mesma coisa que eu fiz desse. Eu falo o que eles falaram e dou minha opinião, enfim, faço a mesma coisa que eu fiz agora. Então, se vocês quiserem, comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, de se inscrever no canal também, óbvio, né, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, não esquece de ir no canal secundário assistir os outros vídeos que eu tô postando por lá. Beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!